cafezinho para bater um papo. Café promove isso, né? Promove a conversa, promove o bate-papo. Assistir um vídeo. E aí, se você puder, você assista. Uma senhora de 80 e poucos anos vem andando pela calçada. E em sua direção vai um homem jovem. Com a sua mochila nas costas. E a senhora vem de encontro a ele. E ele, sem nenhuma razão, dá uma ombrada naquela senhora. E ela então é jogada de encontro à parede. Quebra o fêmur, machuca a cabeça seriamente. O cidadão continua andando, olha para trás. Olhando para trás, vê aquela senhora espalhada, literalmente, pelo chão, encostada na parede, em situação gravíssima. Dá com os ombros e continua andando. Depois, quando você assistir essa cena, você me conta ou coloca aqui o que você achou daquilo. A gente vive momentos para padrões éticos e morais em plena decadência, cara. Em plena decadência. O ser humano piorou. O ser humano está pior. O que você precisa refletir a respeito de você mesmo é se você não está pior. Se você, como gente, não ficou pior. Pior ser humano, pior amigo, pior colega, pior marido, pior esposa, pior companheiro, companheira, né? Pior profissional, pior gente. Há, na minha opinião, uma decadência da moral e uma decadência da ética. Inevitavelmente, eu vejo que quando a gente fala de padrões éticos ou alguma discussão a respeito do pensamento e da conduta humana, a gente beira, bicho, a insanidade. As pessoas não conseguem mais ter a divergência das ideias. Aí a Carla Ferdinando, a Carlinha viu o vídeo aqui, ó. No primeiro momento senti revolta, mas depois imagina a distorção emocional e espiritual que esse ser sente e tem, né? Então não se percebe, né? Não se percebe. O que faz o indivíduo chegar nesse ponto, né, Carlinha? O que faz esse indivíduo, o que faz um indivíduo desse ou outros tantos fazer o que fazem? Bom, a gente vive tempos desafiadores, né? Primeiro ponto, a gente vive tempos que a gente não imaginaria que nós viveríamos. O avanço tecnológico, por exemplo, é uma questão que acaba afetando a nossa percepção moral e ética. Basta apenas você, de alguma maneira, colocar alguma coisa aqui no Instagram, alguma fala sua, algum pensamento seu, e as pessoas automaticamente parece que têm um prazer de expressar de alguma forma o ódio, de expressar de alguma forma tudo aquilo que está guardado dentro dela por uma certa, né, proteção tecnológica, e ela então coloca aqui aquilo que ela mais odeia e não conhece às vezes a pessoa, e a tecnologia faz com que aconteça isso, né? Nessa conexão aqui de uma live, por exemplo, você vai convivendo, vai vendo a live, é como se você estivesse mais próximo da pessoa, o que não acontecia com uma TV, por exemplo, né? A televisão na
na sua diferença tecnológica, ela não fazia com que as pessoas encontrassem alguém na rua e falassem, nossa, a impressão que eu tenho é que eu já te conheço há muito tempo e já sei mais ou menos como você pensa, como você age, o teu dia a dia, não é? A internet e o Instagram, o Facebook fez com que as coisas acontecessem desse jeito. O fato é que as pessoas falam muito sobre diversidade, mas esquecem de um ponto, na minha opinião, extremamente importante, que é a diversidade de ideias. As pessoas hoje elas não conseguem mais trocar ideias. Tem um ditado chinês que é muito interessante, né? Que diz que um homem atravessava uma ponte de um lado, outro homem atravessava a ponte do outro lado, e eles então mudavam de lado diante dali em cima da ponte, um caminhando para lá, outro caminhando para cá, e cada um deles levava consigo uma laranja. Então quando eles se encontraram, eles trocaram a laranja, e um foi para a frente com uma laranja e o outro foi para outra frente com uma laranja. Logo depois passaram 2 outros homens. Naquele lado vinha um homem com uma ideia e do outro lado vinha um outro homem com outra ideia. No meio da ponte eles se encontraram, trocaram ideias e então os 2 homens foram para lados diferentes cruzando a ponte com 2 ideias. Hoje em dia as pessoas não querem mais trocar ideias, elas querem se ofender, elas querem se degladiar, não querem mais entender e conversar e sentar para poder chegar em algum consenso. Eu acho que piorou, sempre foi assim, né? A questão da divergência, a questão da diversidade de ideias, não é? Hoje em dia, na minha opinião, as pessoas estão ficando mais retardadas, né? A pessoa está ficando mais esquisita, ela está ficando mais sensível demais, sem vontade de encarar o mundo, sem vontade de ir para cima das coisas que precisam ir, e ficam, na minha opinião, aí é a minha opinião, certo? Ficam reclamando demais, num mimimi danado, num chororô danado, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é polêmico, tudo é a minha vontade, é o eu quero, eu faço, eu preciso. A questão da conduta altruísta perde espaço numa velocidade gigante para uma conduta egoísta. O fato é que as pessoas também têm meio receio de falar essas coisas, né? De que, na realidade, o mundo atual, a geração atual, é uma geração de covardes, é uma geração de gente que recua fácil. É uma geração de gente que, ao primeiro passo de encarar uma realidade difícil, desmonta, cai, se destrói, né? Ontem estávamos, eu e minha filha e meu filho, tomando café e conversando, e a minha filha tem 20 anos, o meu filho tem 18, é dessa geração, e a minha filha lá para as tantas, contando um caso da universidade, ela falou assim, pai, eu não me sinto parte dessa geração. É uma geração de um mimimi. Ela falando. Ela tem 20 anos. Ela tem 20 anos. Eu não aguento mais, assim, o pessoal na minha sala, o pessoal dentro da universidade, principalmente alguns que fazem parte do meu convívio ali dentro da universidade, dentro da sala de aula, que é fraco, que é fraca. É uma geração de fracos. Eu falei, filha, conte-me mais sobre isso. Então aí vem alguns adultos que nem conseguem viver nessa geração direito e vem falar pra gente, né? Você não pode falar que é uma geração de fracos, você não pode falar que é uma geração mimimi. E eu não estou falando só da geração, não, acho que são os tempos. Eu tenho gente da minha geração que é o primeiro passo de encarar uma grande realidade, de encarar um grande desafio, já desistiu. Está vencido, está vencida. Não tem para si a determinação, a dedicação, a disciplina de tempos mais difíceis, tempos mais desafiadores, que vão exigir de nós
novas competências e habilidades para lidar com esses tempos, para lidar com essa contemporaneidade, entendeu? Por que eu tô falando isso nesse café hoje para a gente trocar uma ideia? Porque se você é do tipo de gente que reclama só, não levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, e é do tipo de gente que toda hora quer levantar uma bandeira, quer levantar um estandarte, quer entrar na treta, quer impor a sua vontade, quer impor o teu jeito de pensar. O teu jeito de pensar é único e ninguém mais serve com outro jeito de pensar. A sua maneira tem que ser imposta porque você acredita que o único jeito de pensar é o seu, a única maneira de pensar é a sua, a única maneira de ver o mundo, o único alguém é seu e nada mais serve. Todo mundo está equivocado. Você quer impor a sua realidade, impor a tua maneira de pensar. Meu amigo, minha amiga, eu vou te dar uma visão. Pode parar, você vai ficar sofrendo, gastando vela boa com defunto ruim. Levantando bandeiras que às vezes você não tem nem condição de carregar, não tem nem condições de carregar. O que precisa de fato é você, eu e todos nós desenvolvermos novas competências e novas habilidades. A gente nunca teve tanto suicídio como na atualidade. As pessoas estão tirando a própria vida. As pessoas estão batendo de frente com uma senhora de 86 anos e jogando ela na parede, sem nenhuma razão, cara. Sem nenhuma razão. O que está acontecendo? Por que e para que as pessoas fazem isso, né? O que está acontecendo no mundo? Eu acho que existe hoje uma falta de reflexão a respeito do que a gente é e do que a gente está se tornando. Eu, nesse café, hoje, quero te deixar uma ideia. Tem aí momentos de reflexão de você consigo mesmo para você entender como é que você está. Que tipo de gente você está se tornando. Na minha opinião, para de ficar tretando em tudo quanto é lugar. Treta na rede social, treta não sei aonde, treta não sei o quê. Né? Eu tenho para mim que cada vez mais vai precisar de gente tratando gente como gente deve ser tratada, como gente. O pessoal tá tão doido que chuta o mendigo e passa a mão no cachorro. Você não tem que chutar nem o cachorro nem o mendigo, pô. Entendeu? Não tem. Na minha opinião, as pessoas estão bem loucas, xará. Eu moro aqui perto do Shopping Higienópolis. Às vezes eu vejo gente com um carrinho de bebê, você vai olhar achando que tem duas crianças, tem dois cachorrinhos, pô. Não estou falando, né, que a gente deva tratar nenhum tipo de animal com desdém. Mas você imaginar que um cachorro é um filho, você deve estar com problema, cara. Deve estar com problema. Ninguém gera um cachorro. Ninguém faz uma transa com um cachorro e gera um cachorro, engravida num cachorro e nasce um cachorro. A gente aqui em casa tem. A gente gosta pra caramba de cachorro. A Vitória é nossa cachorra aqui. Né? A Vitória é nossa parte integrante aqui da família. Mas vou dizer uma coisa, cara. Se eu tiver que escolher numa situação de risco de vida entre a Vitória, minha cachorra, e a Maria Raquel, minha filha, a Vitória vai morrer. Porque eu não vou nem titubear no momento de escolha. Não tem, nem passa isso pela minha cabeça. As pessoas estão tão doidas que elas estão chamando cachorro de filho, planta de filho. Mas que ponto a gente está chegando, gente? A que momento a gente está chegando? Um cachorro nem sabe que existe. Na essência, segundo pesquisas e de gente importante da área de psicologia e veterinária,
Um cachorro muito desenvolvido no seu cérebro, ele vai aprender ou vai entender cerca de 160 palavras, mas tem que ser muito bem desenvolvido esse cérebro do cachorro para ele entender 160 palavras. Eu costumo dizer que se você fala muito com o cachorro, está sensacional. Se o cachorro está falando muito com você, você está precisando de ajuda psiquiátrica, psicológica. Né? Treto com o meu espelho e comigo mesmo. Olhar-se no espelho. Eu costumo dizer, Alisson, uma coisa que é no mínimo desafiadora e estranha. Quando você faz uma live aqui, a pessoa que eu mais vejo sou eu mesmo. Então, na essência, eu acabo falando muito mais para mim aqui do que para as outras pessoas que estão do outro lado. Em detrimento de uma conquista, em detrimento de uma busca, as pessoas atropelam o processo. Olha aqui o Tebec, né? Falou que interessante é que mesmo ouvindo as melhores orientações, muitas pessoas não conseguem ouvir. Eu não sei nem se consegue, viu, Tebec? Eu acho que as pessoas não querem. O cara não quer mudar, porque mudar exige uma evolução como ser humano, como gente. Exige uma transformação. Eu acho que quando você passa por um processo de mudança e um processo de transformação, você evolui. Bom dia, Lércio, tudo bem? A Lércio também acorda cedo aí para ir para cima. Então, gente, tá mais do que na hora de pessoas inteligentes como a gente que está aqui nesse café levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É desafiador? Lógico que é. Precisa de ajuda? Lógico que precisa. Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Mas a gente pode ser vulnerável sem ser fraco. Entendeu? Você pode ser vulnerável sem ser fraco. O que a gente está vendo, se não me falha a memória, foi o Tony Robbins que um dia falou isso, baseado num dado filosófico interessante. Ele falou assim, se não me falha a memória, foi ele. Ele falou assim: homens fortes, e aqui homem entenda-se humanidade, né? Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. E tempos difíceis produzem homens fortes. Essa chegou a hora de uma humanidade mais forte. A gente nunca viveu. Outro dia eu vi aqui aqui mesmo no Instagram, estava assistindo também um menino, um jovem, também declarando ali a respeito da geração dele, a tristeza dele com a geração de gente fraca, de meninos ao invés de homens, meninas ao invés de mulheres, que não conseguem lidar com a diversidade. Olha aqui, estava no treinamento de sábado com você e a liderança da Voit. Legal. Ô, Tebec, foi sábado, hein, meu? Tá errando até o dia aqui. Foi sábado. Que legal, cara. Muito bom estar com você aqui. Então, esse café de hoje aqui, eu quero te deixar uma reflexão. Uma reflexão muito importante. Muito importante. Faça o que o Alisson colocou aqui, ó. Olhe-se no espelho e dê para você a possibilidade de você se tornar um ser humano melhor. Gente mais forte, gente mais cascadura, gente parruda, mas com a possibilidade de ser vulnerável, não com a possibilidade de ser fraco. Determine para você coisas importantes de padrão. A Cami aí, bom dia, Cami. Fazia tempo que a gente não via ela por aqui, hein, Laércio? Tá bom, fazia tempo que não via eu por aqui, né? Certo?
Então, determine para você padrões mais altos de moralidade e de ética. Não há uma mudança comportamental sem um esforço, sem uma dedicação, entendeu? Não há. Qualquer coisa que você buscar em tempos desafiadores e em termos de ética e de moral, fala, Sergião, tudo bem? Vai exigir de você uma mudança de conduta, e essa mudança de conduta vai pesar. Vai ser prática. É na prática. Vai ter que mexer na ética e vai ter que aparecer na estética. Consegue imaginar? Vai ter que mexer na ética e vai aparecer na estética. Não basta apenas ser a mulher do rei. Tem que parecer ser a mulher do rei. Então, meu amigo, minha amiga, para aí de ficar reclamando da vida. Reclamando o tempo todo. E não se propor a ser vulnerável e proporcionar para você a possibilidade do crescimento espiritual, emocional, ético, moral, sem uma mudança de conduta. Se não tiver uma mudança de conduta, você não vai conseguir apresentar na sua mudança de pensamento aquilo que precisa ser mudado. A gente presenciar a cena que presenciamos é, no mínimo, a degradação do ser humano como gente quando a gente presencia esse tipo de ação. A gente tem que ficar indignado. A gente tem que ficar indignado. Porque não é possível. Essa pessoa não tem mãe, não tem vó, não é? Não tem ninguém, pô. Não é possível. Não é possível. Né? Então isso tem que gerar em nós uma indignação para que a gente olhe para a gente mesmo, para dentro da gente, e a gente se pergunte, será que numa situação assim eu seria capaz de fazer isso? Fala, Dani, bom dia, tudo bem? Será que você faria isso? Dando de encontro com uma senhora, você daria uma ombrada nela sem nenhuma razão. Sem nenhuma razão. E depois eu li o texto, eu vi o post do Ricardo Amorim, né? Eu vi o texto, o Ricardo Amorim escrevendo ali, e falou que o rapaz se sentiu ameaçado pela senhora de 86 anos que estava vindo na direção dele. Fala sério, né? Não tem o que falar, fica quieto, pô. É melhor não falar. Porque esse tipo de ação realmente mostra muito da degradação do ser humano em dias atuais. O mundo jaz no maligno, mas eu acho que a gente nunca viveu tempos tão desafiadores e tão difíceis de uma geração que está se perdendo no padrão moral e na conduta ética. Examine-se a si mesmo, olhe para dentro de você, veja quem tu és e que tipo de gente você está se tornando, para que nesses tempos facebookado, instagramável e tiktokeado, você consiga tirar um tempo para você refletir a respeito dessas coisas, e que o meu desejo aqui, cara, que você não fique anestesiado, que você não fique anestesiada, que isso não seja normal. Não é normal, cara. Não é normal. Não é normal uma pessoa fazer esse tipo de conduta. Graças a Deus que tinha uma câmera lá.
E sinceramente, como o Ricardo Amorim também disse ali no texto, ou uma pessoa que eu acho que escreveu um comentário, se não me falha a memória, eu espero que esse indivíduo encontre um bom promotor de justiça à frente, que encontre um juiz ou uma juíza que tenha uma capacidade de julgamento dentro da justiça, da ética, da moral e da equidade, e que, dentro da justiça, coloque essa pessoa para refletir durante um bom tempo num cárcere, porque é o tipo de gente que não pode viver entre seres humanos normais. Não pode e não deve. Não dá para não ficarmos indignados com uma cena dessa. Não dá. Não tem a menor condição. E aí, de novo, examine-se aí, você mesmo, para que você não se bestialize, para que você não olhe para essas coisas como se fossem normais, porque a quantidade que a gente vê dessas coisas está ficando cada vez mais frequente dentro desse mundo facebookado, instagramável e tiktokeado que as pessoas estão vivendo e que nós estamos vivendo. Cuidado para você não se anestesiar diante das atrocidades que acontecem no mundo. Desde um indivíduo chutando um mendigo na porta de uma loja e passando a mão no cachorro, até um indivíduo dando de frente com uma senhora de 86 anos e jogando ela de encontro à parede com uma ombrada, como se fosse um traste, como se não servisse para mais nada. Eu acho que ele esqueceu que se ele tiver a possibilidade de chegar à idade dela, ele chegará também. E ele também será idoso, será idosa, num futuro bem próximo. E tenho certeza que ele não gostaria que uma pessoa viesse de encontro a ele e jogasse ele na parede. Teve uma médica que escreveu ali também, que eu li. Ela falou que há estudos que comprovam que quando um idoso quebra o fêmur, diminui a probabilidade de vida entre 3 e 5 anos. Tá bom, Tebec? Vai com Deus. Ótimo dia. E que você tenha mais visitas como o Alisson aqui no espelho. Você consigo mesmo. Então acho que é interessante, né? Como eu falei para você, a ideia aqui é que nós sejamos provocados e confrontados diante de realidades. Então eu espero que essa confrontação de hoje, ela de alguma forma te incomode aí, de alguma forma te tire da zona que você está, que eu nem sei se é de conforto ou desconforto, mas que de alguma maneira você possa refletir um pouco a respeito da sua conduta e a sua percepção de padrão moral e ético, para que nós possamos, como humanidade, caminharmos mais para uma conduta altruísta do que para uma conduta egoísta. Legal? Um bom dia para você, que seja uma terça-feira boa. Essa semana é um pouco mais curta, não é? Quinta-feira tem feriado, normalmente o pessoal emenda a sexta. Então, até terça-feira que vem, no nosso café aqui de reflexão, de ideias, e que você possa, de alguma forma que ficou aqui, parar aí agora você consigo mesmo e poder refletir um pouco a respeito do que é padrão ético e o que é conduta moral para você, tá bom? Grande abraço, excelente dia.